Quando iniciei o meu primeiro dia noturno da noite no Hotel da Cantareira, encontrei um pedaço de papel me esperando. Escrito na parte de cima, com caneta, estavam as palavras "Regras para o emprego". "O que é isso?", perguntei a Cristina, que estava arrumando suas coisas para encerrar seu turno. "Apenas as regras", ela disse de forma evasiva. "Ah, tipo, não roube toalhas e coisas assim?" Ela fez uma careta. "Sim, coisas desse tipo", ela disse, puxando a bolsa sobre o ombro. "Eu preciso ir, prazer em conhecê-lo." "Até de manhã", eu disse acenando. Ela fez outra careta. "Sim, claro." Então murmurou algo que estranhamente parecia: "Se você ainda estiver aqui." "O que você disse?" Ela saiu pelas portas automáticas e foi para o estacionamento. "Se eu ainda estiver aqui?" Claro que eu ainda vou estar aqui. Meu turno só termina às 7 da manhã. Que tipo de folgada ela pensa que eu sou? Abanando a cabeça, peguei a lista de regras e comecei a ler. Você tem direito a um item gratuito do bar de lanches por turno. Itens adicionais serão descontados de seu salário. Não use o elevador entre 3 e 5 da manhã. Você pode ver um homem alto com uma mala vermelha ocasionalmente no saguão. Não faça contato visual com ele. Apenas o registre no quarto 231 e o mande embora. Se ouvir alguém pedindo socorro na área da piscina após a meia-noite, volte para o escritório e tranque a porta. Não saia até o amanhecer. Não entre no quarto 404 sob nenhuma circunstância. Se algum hóspede reclamar que a água da torneira está preta, parecendo alcatrão ou pegajosa, ligue imediatamente para o dono do hotel. Você deve conferir a identidade de todos os membros da equipe de limpeza de manhã. Se alguém não estiver na lista, não permita sua entrada. Não mantemos bíblias nos quartos dos hóspedes. Se um hóspede pedir uma, temos uma no escritório dos fundos que eles podem ler no saguão. Às vezes, o computador pode mostrar vagas no 6º andar. Não reserve quarto nesses andares. O hotel tem apenas 5 andares. Não coma os biscoitos. Eles são apenas para os hóspedes. Bem, isso foi decepcionante. Quando fiz a entrevista para trabalhar no hotel, eles pareciam ser um grupo maduro e estável. Não o tipo de pessoas que planejariam um trote elaborado para os novos funcionários. Porque isso era claramente o que isso era. Cristina, ou quem quer que tenha escrito isso, decidiu que iria assustar os novos contratados. Que clichê, hotel assombrado, ha ha ha. Pelo menos agora o comentário dela fazia sentido. Se você ainda estiver aqui, quantos novos contratados eles assustaram antes de me encontrarem? Felizmente para eles, eu era um fã de filmes de terror. Eu não me assustava facilmente. Só por precaução, no entanto, salvei o número do dono do hotel em meu celular, xingando minha dislexia algumas vezes antes de acertar. Havia mais regras, mas eu não as li. Em vez disso, entrei no saguão, me servi de uma xícara de café frio e retornei à recepção. Seria uma noite interessante. A campainha da recepção tocou. Era um pouco depois das 3. Eu estava sentado no escritório dos fundos, bebendo outra xícara de café e jogando um jogo no meu notebook. Tecnicamente, eu deveria estar revisando os registros de check-out, mas eu poderia fazer isso depois. Com um suspiro, me levantei do computador e fui para a recepção. Era ele. O homem com a mala vermelha. Desviei os olhos, concentrando-me na mesa à minha frente. Não faça contato visual. Sim, era um trote imaturo, mas isso não significava que eu iria fracassar. Eu sou competitivo por natureza e eu ia arrasar nisso. Do que eu pude ver, o homem parecia ser alto e magro, vestido com um terno. Ele estava parado no canto do saguão, ao lado do relógio de pêndulo. Provavelmente um dos amigos de Cristina, ou o Alessandro, um funcionário que eu havia conhecido brevemente antes. Ah, claro! É por isso que eu não posso fazer contato visual. Eu reconheceria. Sorri, isso foi realmente inteligente. Olhei para o computador, abrindo a tela de check-in para o quarto 213. Quando olhei novamente,
O homem estava parado bem na minha frente. Congelei. Como ele chegou tão rápido? Eu nem ouvi os passos. Ele simplesmente estava lá. Meu pulso começou a acelerar, mas respirei fundo, me acalmando. Posso ajudar você? Ele não respondeu, exceto pelo som de suas unhas batendo na mesa da recepção. Isso estava ficando assustador. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não, é isso que eles querem que eu faça. Ficar com medo. Eles provavelmente estão assistindo a tudo isso agora pelas câmeras de segurança e rindo muito. Olhei novamente. Meus olhos caíram sobre a mala dele. Ele a deixou no centro do saguão. E foi aí que eu percebi. Não era uma mala vermelha, era branca. Mas havia muito sangue, ou algo que se parecia muito com sangue, encharcando o tecido, fazendo com que parecesse vermelha. A substância pingava no chão, formando uma poça sob as rodas. Apenas uma brincadeira boba, disse a mim mesmo. Meus olhos voltaram para o computador. Cliquei no quarto 213, inseri a nova chave do hotel na fechadura, tirei a chave e a deslizei pela mesa. Sem dizer uma palavra, ele pegou a chave. Não olhei até que o som da mala dele rolando pelo chão de madeira desaparecesse. Quando o fiz, meu sangue gelou. O chão estava limpo. Onde a mala estava, onde o sangue havia se acumulado no chão, agora havia apenas madeira limpa. Que merda é essa? Enquanto meu cérebro pensava freneticamente, ouvi o barulho dos elevadores no corredor. E então, não 60 segundos depois, houve uma mistura de sons. Passos rápidos no teto bem acima de mim. Como se várias pessoas estivessem correndo o mais rápido que podiam. O telefone começou a tocar. Chamadas vindas dos quartos 202, 207, 218. Que diabos está acontecendo no segundo andar? Foi então que meus olhos caíram sobre a lista, empurrada de lado e esquecida na mesa. Apenas o registro no quarto 231 e o mande embora. Não no quarto 213, no quarto 231. Minha dislexia me fez ler errado. Eu o tinha registrado no quarto errado. E estava começando a acreditar que isso não era apenas uma brincadeira boba. Eu sei que todos os trabalhadores de hotel afirmam que o lugar onde trabalham está mal assombrado, mas este era diferente. Se não soasse tão estúpido, eu diria que o lugar estava possuído, ou até mesmo fosse um demônio, de alguma forma assumindo a forma de um edifício. Comecei a trabalhar lá no verão, depois de terminar o ensino médio. O hotel se chamava Águas de São Leopoldo e ficava a menos de 1 hora de carro de casa. Fui entrevistado por um homem baixo e calvo, com olhos cansados e um couro cabeludo estranhamente rosa, como se seu cabelo tivesse sido puxado e não tivesse caído naturalmente. Ele se apresentou como Reinaldo e parecia ansioso para que eu começasse. Eu estava um pouco desconfiado disso a princípio, com medo de que a necessidade desesperada de funcionários fosse algo que eu devesse me preocupar. Deus, eu queria ter ouvido minha intuição. O hotel tinha 5 andares, com 24 quartos em cada um, divididos por corredores sinuosos, com carpetes e papel de parede em tons desbotados de vermelho e marrom. Cada quarto era básico: cama de casal, banheiro privativo, armário, mesa, aquecedor e espelho de corpo inteiro. Estranhamente, nenhum dos quartos parecia ter janelas, apesar de muitos deles terem paredes externas, e o próprio prédio parecia ter janelas por fora. No começo, as experiências foram pequenas. O telefone da recepção tocava e, quando eu atendesse, não haveria ninguém do outro lado. Pedidos chegavam dos quartos por toalhas extras ou para fazer uma reclamação sobre algo que não funcionava, mas o quarto estava vazio quando eu chegava lá. Lâmpadas recém-substituídas estouravam em questão de horas. Objetos aleatórios pareciam desaparecer e depois reaparecer nos lugares mais óbvios, etc. Claro, fiquei nervoso no começo, pego de surpresa por esses acontecimentos estranhos. Sendo o membro mais jovem e novo da equipe, hesitei em mencionar qualquer coisa aos meus colegas de trabalho,
com medo de que eles rissem de mim. Só foi no meu terceiro mês que as coisas começaram a ficar um pouco mais intensas. Já passava das 2 da manhã e eu estava sentado no escritório dos fundos, com a porta aberta, caso alguém viesse da recepção, quando um grito animalesco ecoou pelo saguão. Pulei da cadeira, arrepios como agulhas correndo pela minha espinha. Por um momento eu não sabia o que fazer. Sabia que deveria verificar o saguão, mas o medo que se apoderou de mim me dizia para me esconder e definitivamente não investigar. Escolhendo minhas responsabilidades no trabalho em vez do meu medo, saí sorrateiramente do escritório e entrei na área da recepção. Tudo estava tão calmo e silencioso quanto deveria ser. Parte de mim desejava desesperadamente voltar para o escritório atrás de mim e trancar a porta. Mas em vez disso, peguei minha lanterna e chaves mestras e comecei a fazer rondas por cada andar, espiando em cada quarto vazio e escadaria escura. Não encontrei nada. Depois disso, parecia que eu não conseguia passar uma semana sem ouvir o grito durante o turno da noite. Muitas vezes, quando eu trabalhava no turno da manhã, os hóspedes vinham até a recepção, a caminho do café da manhã, e reclamavam de terem visto alguém em seu quarto na noite anterior. Geralmente descreviam uma figura escura, magra, parada em seu quarto, bloqueando a porta ou pairando sobre eles antes de desaparecer do nada. Essas visões pareciam acontecer apenas nos andares 2 e 4, com mais frequências nos quartos 2, 7, 15, 19, 21 e 23. E, na maioria das vezes, com mulheres. Toda vez que eu era enviado para limpar um desses quartos, eu tentava convencer alguém a ir comigo. Não porque eu fosse preguiçoso, mas porque eu odiava estar naqueles quartos sozinho. Mas normalmente não havia pessoal suficiente de plantão para permitir que 2 pessoas fizessem um trabalho que era apenas para uma pessoa. Tudo estava bem quando eu entrava pela primeira vez no quarto, mas quanto mais tempo eu ficava lá, mais pesada a atmosfera parecia ficar. Eu sentia que alguém estava constantemente me observando. Uma pressão se acumulando na minha cabeça, até que uma enxaqueca começasse a queimar atrás dos meus olhos. Além disso, eu podia garantir que perdia alguma coisa sempre que limpava um desses quartos. Mesmo que eu tivesse tirado todos os meus pertences pessoais antes de entrar, eu saía incapaz de encontrar um frasco de spray, um pano, ou em uma ocasião, meu cinto inteiro. Claro, houve muitos outros acontecimentos menores, como em qualquer lugar assombrado. Luzes suspensas balançavam sem brisa, portas se abriam sozinhas, o sino da recepção tocava sem ninguém por perto, estrondos e batidas ecoavam da cozinha horas depois de ter fechado, e algo invisível puxava bruscamente meu cabelo e roupas, além de me derrubar. Sinceramente, embora tudo isso me assustasse, eu simplesmente aguentava. Sim, eu estava lutando para conseguir mais de 5 horas de sono por noite, e meu estado mental definitivamente estava fragilizado. Mas por alguma razão, a ideia de desistir realmente não tinha passado pela minha mente. Eu estava estranhamente atraído pelo hotel, como se estivesse sob algum tipo de feitiço ou maldição, quase como se eu não pudesse sair. A gota d'água final, no entanto, foi quando as aparições começaram a aparecer. Não estou falando do homem das sombras nos andares 2 e 4, pois eu nunca tinha o visto pessoalmente. A primeira delas era uma mulher, vestida de cinza, chorando no saguão. Tinha sido mais uma noite cansativa, e meus nervos já estavam frágeis às 3 da manhã, quando o som de alguém soluçando ecoou pela área da recepção. Corri até a recepção, com o coração acelerado, e esperando desesperadamente que quem estivesse lá estivesse bem e sem ferimentos. Sentada no meio do carpete bordô estava uma mulher, usando um agasalho cinza sujo. O tecido estava rasgado nos joelhos e eu conseguia ver claramente o sangue se infiltrando pelas bordas rasgadas. Seu rosto estava escondido nas mãos, seu cabelo escuro escorrendo como cachoeiras sobre seus ombros trêmulos. Eu me aproximei e toquei timidamente suas costas, em uma tentativa de conforto. Eu tinha 19 anos naquela época e, embora gostasse de pensar que era bastante competente socialmente, consolar um adulto chorando ainda estava além de mim. Senhora, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? Eu me abaixei e permiti que minha mão inteira tocasse suas costas. Um tremor grotesco percorreu seu corpo, quase como uma convulsão. Ela começou a se levantar, sentando-se mais ereta e virando-se na minha direção.
Então ela afastou as mãos do rosto e eu recuei horrorizado. Nem sequer podia dizer que ela tinha mais um rosto, na verdade. Apenas uma boca aberta, onde seus lábios deveriam se encontrar sobre os dentes. Abaixo de um nariz rasgado e órbitas oculares cheias de algum tipo de substância viscosa. Os dentes irregulares se afastaram mais quando um grito irrompeu da garganta daquela coisa. E eu recuei, protegendo meus olhos dessa visão horrenda. Depois de vários segundos agonizantemente longos, espiei através dos meus dedos e vi que ela tinha desaparecido, me deixando encolhido no velho carpete sozinho. Isso é tudo que eu consigo suportar contar hoje.